Muito bem, senhores, estamos iniciando o 25º Fórum do TI Rio. Nosso tema hoje é um tema basicamente tributário. Nós temos aqui ao meu lado o Dr. Lúcio Fernandes, que é presidente do Sescom Rio, e nós temos aqui à minha direita o Dr. Luiz Carlos Botelho, que é nosso assessor jurídico para assuntos tributários do TI Rio. E nós vamos versar sobre temas de interesse principalmente para os empresários, né? Pedimos aos senhores que anotem bem os assuntos que serão tratados, alguns de implementação imediata em função da necessidade de decisão, maiormente com relação ao lucro presumido, lucro real e também questões relativas ao Simples, que o nosso colega de sindicato co-irmão, o Dr. Lúcio, vai discorrer. Nós teremos alguns assuntos mais genéricos, também relativos à área tributária, que o Dr. Botelho vai discorrer, também tão importante quanto. E eu, ao final, vou falar sobre o e-social, que estará sendo implementado esse ano ainda. Então, eu passo a palavra ao Lúcio para que ele possa iniciar a apresentação dele. Primeiramente, Custódio, muito obrigado pelo convite de estar participando hoje do fórum. É importante que a gente possa estar aqui podendo esclarecer às pessoas que irão assistir a esse fórum a questão tributária, principalmente agora no mês de janeiro para o ano 2014, na qual é quando as empresas devem fazer sua opção de tipo de tributação. Hoje, aqui para o país, pela Receita Federal, nós temos 3 tipos de tributação. A empresa pode escolher ser lucro real, pode escolher ser lucro presumido e pode escolher ser simples nacional, desde que em cada uma delas possa atender o que a lei exige para que ela possa se enquadrar nesse tipo de tributação. Nós fizemos uma pequena apresentação, eu vou discorrer sobre os tipos de tributação ao longo dessa colocação desses slides. Qual a importância de conhecer a forma de tributação? Na verdade, você reconhecer a pessoa que mais se adequa à realidade. O que é isso? Eu preciso entender para a minha empresa o que hoje é mais importante. Seria eu optar por ser o lucro real, ser lucro presumido ou simples? Então, eu tenho que primeiro fazer uma análise interna na minha empresa em relação às suas receitas, em relação às suas despesas, à atividade que eu tenho, o meu quadro societário. Por quê? Em cada um desses setores, eu posso ter impedimentos da escolha do tipo de tributação. Vamos começar pelo lucro real. A lei, ela especifica o que é o lucro real que eu tenho que atingir. A lei 9.718, com a lei 637, ela especifica o que eu sou obrigado a ter para ser lucro presumido. Então, ela faz por exceção. Aquelas empresas que se enquadrem na condição de lucro presumido podem optar por ser lucro presumido. Aquelas que enquadrem na opção de simples nacional podem optar por ser simples nacional. Não tendo nenhuma condição de se enquadrar nos 2 tipos de tributação, eu tenho que ser lucro real. Na lei, ela também especifica aquelas que ela não dá nem opção. Aquele tipo de atividade tem que ser lucro real. O que é o lucro presumido? Eu tenho um limite de faturamento que era de 48 milhões. Agora, nesse ano de 2014, nós estamos passando para um limite de 78 milhões a partir do ano de 2014, para que as empresas possam estar enquadradas dentro do lucro presumido. O que é o lucro presumido? Eu vou pegar a minha receita, a Receita Federal diz que eu pego a minha receita e dela eu vou considerar, de acordo com uma tabela, de acordo com a atividade que eu tenho, um percentual desta receita como a minha base de cálculo para o cálculo do imposto. Então, eu tenho esta tabela na qual a venda de mercadorias, o comércio, eu tenho 8% da minha receita, que poderá ser a base de cálculo para o cálculo do meu tributo, revenda de combustíveis 1,6%, serviços de transporte 16%, ou as empresas de serviço que tenham um faturamento, uma receita anual de até R$120 mil. Aí eu abro um parênteses. É muito perigoso as empresas de serviço que optem por essa base de cálculo menor, de 16%,
e não tenham a certeza de que ficarão dentro desse limite de R$120 mil. Por quê? Se por acaso, ao longo do exercício, ele ultrapassar esse limite, ele vai ter que voltar à condição dos 32% e recolher todas as diferenças com a multa, a penalidade de multa e juros. E para todas as outras opções, 32%. Então, o que eu faço? Eu pego a minha receita e tiro dela 32%, que é a forma que eu digo que é a minha base de cálculo do imposto. E vou aplicar a alíquota no imposto de renda, que é de 15%. E vou aplicar a alíquota da contribuição social, que é de 9%. Para o lucro presumido, nós temos lá os outros dois tributos, que são contribuições sociais, o PIS e o COFINS, com a base o PIS de 0,65% e a COFINS de 3%. Então, a carga tributária para uma empresa de lucro presumido na área federal seria 15% de 32% da sua receita, 9% de 32% da sua receita. Nós estamos aqui usando a generalidade dos 32%, que é a maior parte das empresas. E o PIS e o COFINS, PIS 0,65%, a COFINS 3%, e era para qualquer tipo de atividade, não mudando a sua forma de base de cálculo de receita. A base vai ser toda a sua receita. E quando nós dissemos receita, é ficar bem claro que a receita não é simplesmente o faturamento da minha atividade, porque nós temos também receitas não consideradas não operacionais, como a receita financeira, que ela vai integrar a base de cálculo desses tributos. Nós, contadores, às vezes, por uma forma mais fácil, um cálculo às vezes, para o nosso cliente, dele entender rapidamente qual é a sua carga tributária, simplificamos que, no caso do imposto de renda, quando você utiliza a base de 32%, seria a mesma coisa de que eu pegar a minha receita e calcular o 4,8% dela. 4,8% é 15% de 32%. Então, eu pegaria o total da minha receita, calculo 4,8% e vou achar meu imposto de renda. A contribuição social é a mesma coisa, eu pego a minha receita, calculo 2,88 é a minha contribuição social sobre o lucro líquido, que corresponde a esse 2,88 a 9% de 32%. É só isso? Não. Temos um adicional de 10% quando você ultrapassa o limite de tributação no trimestre. Então, quando eu tenho um excedente, que a receita... E é uma das reclamações que nós temos feito ao longo desses anos, que a Receita até hoje não atualizou esse limite dela, há anos vem se mantendo no valor de R$60 mil. Então, quando eu tenho uma apuração de base de cálculo maior do que R$60 mil, sobre esse excedente, aí o exemplo que nós estamos apresentando, eu tenho que calcular 10% sobre ele. 60 mil no trimestre. No trimestre. Ou 20 mil por mês em média. 20 mil por mês de média. Porque é muito pouco. É, muito pouco. A gente já diz os 60 mil porque, como é um cálculo de apuração do imposto, ele é trimestral, a gente já coloca no limite de 60 mil. É isso. Então, quando nós temos uma empresa que pode se considerar mediana, ela, em verdade, ela vai estar pagando muito mais do que os 15% de imposto de renda. A carga tributária ela acaba dela, pagando 25%. A carga tributária dela não é simplesmente 15%, porque hoje, vamos colocar que já uma pequena empresa que opte pelo lucro presumido, sim, ele tem um faturamento mensal acima de R$20 mil. Sim. A maioria delas, né? Vamos colocar assim. Sim. Né? Dentro de uma atividade comercial, dentro de uma atividade de serviço. E essa alíquota ela tem que ser levada em conta também na contraposição relativamente ao lucro real, sim, se houver oportunidade de opção pela empresa, sim, se ela pode optar por um dos dois. Isso, a gente deixa claro aqui nesse momento, no lucro presumido, eu tenho que atender a questão do limite de receita anual, que a partir do exercício 2014, R$78 milhões. Tenho que atender a questão do tipo de serviço que eu estou prestando, porque mais à frente, quando eu mostrar o lucro real, a legislação já especifica quais as atividades que não têm nem a condições de pedir a opção pelo lucro presumido, mesmo que tenha uma receita abaixo de 78 milhões, que a legislação já dá como discriminatório que aquelas empresas com aquele tipo de atividade especificadamente tem que ser apuração por lucro real. Fazemos um exemplo de como fazer o cálculo do imposto, tanto do imposto de renda como da contribuição social.
período de apuração ele é trimestral, na qual há permissão para que eu pague esse imposto apurado trimestralmente de forma parcelada. Eu posso, exemplificando, terminamos agora o quarto trimestre do ano de 2013. Apurei o imposto, eu vou ter até dia 31 de janeiro para pagar integralmente o imposto apurado no quarto trimestre de 2013 ou a primeira parcela desse imposto apurado trimestralmente. Na hora que eu parcelo, a segunda e a terceira parcela, ela tem uma correção. Correção é a Selic. É a Selic, corrigido pela taxa Selic, que é o índice que a Receita Federal utiliza para corrigir os tributos. A vantagem que nós temos hoje no lucro presumido, a escrituração contábil simplificada. Eu, apesar de estar aqui no nosso slide de apresentação, porque a lei diz isso, que pode ser simplificada, a orientação que nós damos como contadores a qualquer outra empresa é que faça a sua escrituração contábil como se fosse uma empresa de lucro real. Até porque, para que ele possa, ao final do exercício, ter um parâmetro de poder verificar uma dotação, uma adoção no ano seguinte de que é melhor, se realmente poderia ser o lucro real, o lucro presumido, desde que ele possa fazer essa comparativo. Manter a escrituração, se não me engano, é uma orientação do próprio Conselho, né? Sim, do Conselho, e hoje a lei previdenciária, a 8.212, ela entende que você tem que ter o livro diário comercial, ele escriturado, autenticado. O doutor Botelho depois deve fazer uma abrangência dessa parte. Se a empresa tem a dificuldade financeira que venha pedir uma recuperação judicial ou venha até um processo de falência, o juiz só reconhece se você tiver a escrituração contábil regular, com o seu diário, feita a autenticação junto ao órgão regulamento. Porque está previsto na lei civil. Sim, sim. Okay. Isso é uma coisa que ela tem desvantagem, né? O lucro presumido, você não tem a compensação de prejuízo fiscal. Não é possível utilizar em incentivos fiscais, como a adoção de programa de alimentação do trabalhador. Quer dizer, no lucro presumido, como a Receita ela te dá essa benesse de considerar que só 30%, 32%, volto a afirmar, no que a gente está usando de exemplo aqui generalizado, os 32% da tua receita total é o lucro que ela vai tributar, então ela não deixa você ter nenhum outro incentivo. Okay? As obrigações acessórias são compatíveis, tanto o lucro presumido como o lucro real, são iguais, a declaração de imposto de renda. Hoje a DCTF, a DACOM acabou de ser extinta, né? O ano passado já tinha sido extinta por um tipo de tributação, esse ano nenhum dos dois tipos de tributação, tanto o lucro presumido como o lucro real, tem mais obrigação da DACOM. O que você está falando é que para se planejar, se vai ser tributado pelo lucro presumido, o ganho financeiro, não há de se levar em consideração as obrigações acessórias, que são equivalentes. Não, são equivalentes. Até com a implantação, né, do SPED a todo nível, tanto das empresas de lucro real, de lucro presumido, e agora o Simples Nacional que está sendo inserido no SPED social, que vai ser de responsabilidade do custódio, nos orientar a respeito, você está acabando de ter essa diferença, como se tinha no passado. Vou optar por lucro presumido, porque eu tenho menos obrigações, o lucro real tem mais obrigações acessórias, o simples eu tenho menos. Hoje já é uma particularidade que eu, Lúcio, entendo, que isso é um pouco mais de tempo, a questão da opção vai ser só simplesmente por carga tributária. Em termos de obrigações acessórias, nós vamos estar todos equiparados, independente do tributo que você venha a escolher. Que é o lucro real, ele na realidade é um confronto entre a minha receita e a minha despesa. Que abre um outro parênteses para deixar bem claro, muitas das vezes o empresário ele entende que isso é o seu dia a dia, quando ele não tem uma boa assessoria, que a despesa é todo o dinheiro que saiu do caixa dele, né, vamos dizer, da sua conta corrente. E muitas das vezes, para a Receita Federal, na hora de apuração de um tributo, aquilo que eu considerei como despesa, porque eu despendi dinheiro para comprar, para ter aquele serviço, para ter aquele equipamento, para a Receita Federal não é considerado uma despesa, e sim um investimento. Então, na hora de eu apurar o meu imposto, essa despesa, porque eu gastei, não vai ser levada em consideração como uma dedução da minha receita para apuração do imposto. Então, isso é uma das primeiras preocupações que tem que ter. São as famosas adições e subtrações ao lucro. Exatamente. Traduzindo, receita menos despesa, mais os investimentos. E uma outra grande preocupação, que a gente sempre coloca para o empresário, na hora que ele pensa em optar pelo lucro real,
é que toda a documentação tem que estar bem transparente, né? Não vou nem usar aqui a palavra idônea, porque idônea ela tem que ser para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de tributação, mas bem transparente na questão do que ele está utilizando como despesa que será dedutível. Né? Às vezes há uma determinada interpretação de, isso aqui, volta a afirmar, é despesa, mas a Receita não considera. Um exemplo também prático e era muito comum no passado, despesas de representação de um sócio ou uma diretoria. Não, ele foi almoçar com o cliente, ele viajou para lá, ele botou gasolina no carro dele que ele utilizou para... Muitas das vezes a Receita entende que isso não está fazendo parte da atividade fim da empresa. E se erroneamente eu utilizei aquelas despesas como dedutíveis, possa ser que numa fiscalização o fiscal glose essas deduções e faça com que eu recolha aquela diferença de tributo. Ainda pode considerar como benefício indireto. Sim, muitos fiscais, muitos auditores já consideram às vezes como uma distribuição disfarçada de lucro, e aí te aplica ainda a penalidade de não recolhimento do imposto retido na fonte, quando houver, e o não recolhimento da Previdência sobre esse pagamento de prolabore. E o acréscimo do imposto de renda da pessoa física que recebeu esses valores de forma disfarçada. A opção por lucro real, ela tem que ser muito bem considerada no sentido de a minha margem de lucro é pequena, está permitindo que eu tenha a fazer, porque eu posso optar pelo lucro real para ter uma carga tributária menor. Então, hoje a gente faz assim um comparativo rápido. Vamos ver, lucro presumido, ele diz que 32% é a minha base de cálculo. Então, se eu tenho uma receita, eu tenho uma margem de lucro superior a 68%, vou parar para pensar. Se eu tenho a menor de 68%, vou parar para pensar e vamos ver qual é a minha melhor opção. Se eu já digo que 32% é a minha receita, então porque a receita, no lucro presumido, a receita já está me dizendo, do que você ganhou, 32% foi tua margem de lucro. É o que eu vou tributar. Então, se eu tenho despesas maiores de 68% da minha receita, vou parar para pensar se possa ser possível de eu optar por lucro real. Aí vou levar em consideração outros tributos ou contribuições sociais que serão incidentes sobre essa minha carga tributária, sobre essa minha receita. Quando eu digo isso, por quê? Quando eu faço opção pelo lucro real, o meu tributo, minha contribuição social, vamos chamar o tributo, porque é uma forma a contribuição social é uma forma de tributo, o PIS, que no lucro presumido é de 0,65, ele aumenta para 1,65. Então, eu já tive aí um reajuste de 1% na minha carga tributária. Com possibilidade de crédito em cima do... Aí, vou para a COFINS, que é de 3%, ela passa para 7,60%. Então, já tenho aí 4,60% de aumento da minha carga tributária. O que o governo fez? Eu aumentei tua carga tributária, mas vou te dar a condição de você deduzir do que você tem de receita, o que você teve de despesa, de insumo. O que é insumo? Aquilo que foi necessário para eu desenvolver a minha atividade, tanto comercial como de serviço. Aí voltamos novamente à questão de você ter uma boa assessoria, uma boa consultoria, tanto na área do contador como na área do advogado, para que você tenha certeza daquilo que você está interpretando como um insumo da tua atividade realmente é acolhido pela Receita Federal. Porque não é qualquer despesa que pode ser usada desta forma. Não. Ela tem que estar diretamente ligada à tua produção, né? Tanto de comercial como de serviço. Estamos no momento agora de optar, como você mesmo colocou. Como é que faria essa conta? Olharia o passado e viria o que teríamos à frente de resultado, o que a empresa prevê de resultado, olhando o passado? Como é que você sugere? Na realidade, é essa projeção. Por isso que eu falei anteriormente de você mesmo, quando opta pelo lucro presumido, não deixar de fazer a sua contabilidade como uma empresa de lucro real, tendo seu diário, contabilizando tudo de forma normal e não fazendo só um livro caixa para atender a Receita Federal, que ela abre essa possibilidade. Que você faça realmente toda a apuração, um contador capacitado e atualizado no mercado vai até te orientar que faça dessa forma. Hoje, lá no nosso escritório, até as empresas enquadradas no Simples Nacional, a gente contabilmente atende ela como se fosse uma de lucro real.
Para quê? Para que você possa, ao final do exercício, projetar, né? Lógico que vai ter por parte do empresário a projeção da sua economia mais à frente, para que ele verificar se ele vai manter o padrão de receita, quanto ele tem de projeção de aumento daquela receita, ou até de uma redução, do custo que ele teve no ano do exercício anterior, se esse custo ele prevê que vai ter uma redução, um aumento, para que ele possa fazer cálculo, né? Um dos grandes problemas que a gente tem de poder fazer opção quando você está se constituindo ou já está constituído, é que a gente tem que prever cenários. Né? É mais difícil, né? E é um grande problema, porque a Receita Federal não deixa, dentro do mesmo exercício, você mudar a sua opção. Então, agora, a competência janeiro, para o Simples Nacional, para aquelas empresas que já foram constituídas, tem até 31 de janeiro para fazer a solicitação da opção pelo Simples. Aquela que vai se constituir, a legislação prevê que você faça a opção no momento da Constituição. Então, eu posso constituir minha empresa em maio, em junho de 2014, e lá naquele momento eu vou fazer minha opção. Eu constituí minha empresa já em 2013 e quero que para 2014 eu seja simples. Eu tenho que fazer a minha opção até 31 de janeiro. Já sou constituído, sei que não posso ser simples, porque a minha atividade não permite, pelo meu quadro societário não permite, e vou optar por lucro real, lucro presumido. Aí eu tenho a competência de janeiro, correlacionando em fevereiro em termos de arrecadação do tributo e da entrega de uma obrigação acessória, que é a DCTF, de fazer essa escolha. Então, se eu opto pelo lucro real, eu tenho até 28 de fevereiro de 2014 para recolher o meu tributo de 31 de janeiro, quando eu opto, no slide mais à frente está isso bem explicado, pela apuração do imposto do lucro real por estimativa mensal. No ato do recolhimento. Na hora do lucro real eu tenho como fazer a apuração anual, a apuração trimestral e a apuração mensal. Orientação de contador, faça a apuração mensal, porque ela te dá a oportunidade de você, mês a mês, apurando o teu lucro naquele mês. Compensar lucro com prejuízo. E naquele mês eu saber se eu tenho lucro ou não. Muitas das vezes eu opto por fazer uma estimativa mensal e não por balanço de suspensão, e aí eu vou pagando e chega lá no final do ano, quando eu vou apurar, eu tive um prejuízo e não tinha até imposto para pagar, não teria lucro. Então a suspensão ela é mais favorável. Contabilmente, para aquele que te assessorando, ele dá um pouco mais de trabalho, mas em compensação ele te dá mais segurança para você apurar, poder fazer o seu diagnóstico de como está a sua empresa, de conduzi-la no seu fluxo de caixa mais facilmente. Não pagar imposto a mais e Sim. compensar Sim. o prejuízo no lucro futuro, Sim. o que dentro da apuração trimestral é Os impossível. profissionais que trabalham, os profissionais de contabilidade que trabalham desta forma, elaborando o balanço de suspensão, podem gerar uma bela numa economia para os empresários, então. Sim. Eu vou acelerar até por causa do tempo, só dizendo aqui a questão das pessoas, onde a legislação diz quais são as pessoas que são obrigadas a optar pelo lucro real, quando a gente coloca que já tem no limite do lucro presumido, que será de 78 milhões no ano de 2014, você tem a projeção de que vou ultrapassar esse limite, eu posso até já fazer uma opção pelo lucro real, ou saber que depois eu vou pagar um excedente sobre os 78 por ter optado pelo lucro presumido nesse exercício. E aí tem, quando eu disse que a lei ela é discricionária no sentido de, aqui eu não estou nem te dando opção, você tem que ser lucro real. E aí ele faz a descrição quando ele coloca bancos de investimento, bancos comerciais, cooperativas de crédito, ganhos oriundos de capital no exterior. Tudo isso bem especificado em lei. A lei ela é especificando o que havendo é. dúvidas, Sim. o profissional de contabilidade, o próprio empresário, tendo a lei ao alcance, ele pode ter a certeza de tudo isso, né? Sim. De per si. Bem colocado é por exclusão. É por exclusão. Exatamente bem colocado, isso. como você colocou no início. É exatamente por exclusão. Tanto que você não tem uma legislação, eu tenho legislação do presumido, não, eu tenho legislação de tributação. Ali dentro daquela legislação, ela diz assim, essa aqui é lucro real. Se você não está nesta obrigação e você tem este limite de receita, você pode optar por ser lucro presumido. Vou acelerar só um pouquinho para ir para o simples, porque aí eu tenho também a questão da legislação, ela me dizer o que pode ser simples. As restrições da própria restrições, legislação. isso. No simples é aquelas atividades, eu tenho limite de faturamento
que foi agora recentemente aumentado de 2.400.000 para 3.600.000, que já há um projeto de lei dentro do Congresso Nacional, para que isso tenha, a palavra não é bonita, nos lembra um passado não muito agradável, mas que tenha um indexador, para que não haja necessidade, então talvez tenha que fazer um projeto de lei para fazer uma emenda à lei complementar para mudar esse limite. Esse indexador é uma luta antiga. Isso, já teria indexador, automaticamente, todo ano esse limite aumentaria, né? E aí, quem pode optar é a empresa que tem definição como microempresa, que precisa de legislação, formalização pelo Simples, mas o principal é aqui, né? Tanto a Lei Complementar 123, como principalmente a resolução do Comitê de Despesas Simples Nacional, 94, ele diz lá quais são as restrições de quem pode e quem não pode optar. A principal, que a gente sempre chama atenção, além da atividade, você tem que verificar se a sua atividade está elencada dentro da lei e da resolução que possa optar pelo Simples. E a grande preocupação que a gente vê nos empresários é assim, eu posso ter uma empresa, mais de uma empresa simples? Pode, a lei não impede. O que ela diz assim, se você tem 2, 3, 4, 5, 10 empresas do Simples Nacional, o que vai acontecer é que ela te obriga a que você some todas as receitas das 10 empresas e elas fiquem dentro do limite de 3.600.000. Se a soma dessas, 1, 2 ou mais empresas, ultrapassar os 3.600.000, naquele ano, para o exercício seguinte, você deixa de ter todas de ser optante pelo Simples Nacional. Todas elas serão excluídas. Então, é essa a preocupação. Posso ter mais uma empresa de mais de uma de Simples? Pode, nada impede. Posso ter uma empresa Simples e a outra não ser tributada pelo Simples? Também pode. Aí ele cria a limitação, que o sócio não tenha mais de 10% do capital desta empresa que não é optante pelo Simples Nacional. Que é a maior de todas. Sim, que seria sim. a maior de todas. Se ele tiver mais de 10%, eu volto à mesma condição. Eu vou somar o faturamento das duas para ficar dentro do meu limite. Se o faturamento das duas, da não optante com o optante, ultrapassar os 3.600.000, a optante vai ser excluída no exercício seguinte. Então, essa é a preocupação. Então, mais uma vez, é importantíssimo que se faça a previsão do que vai acontecer durante o ano, apesar de, às vezes, ser uma coisa de um vidente, de um mago. Temos que fazer projeções, né, cenários do que poderá acontecer no exercício seguinte dentro da minha empresa. Teremos que fazer as projeções, porque, às vezes, tendo 10 empresas, vale muito mais a pena para proteger as 8 que poderiam ficar sozinhas no Simples, a gente procurar um nível de administração e de opção das outras duas, ou da única que está muito fora, para que a gente não extrapole naquelas que sobraram esse limite. E, logicamente, o sócio vai ter que resolver da melhor forma. Finalizando, né, o que é melhor? De eu optar pelo presumido, pelo real, pelo Simples? Tenho que olhar a legislação, né, o que cada uma diz que eu posso ser ou não dentro da minha receita, dentro da minha atividade, e simplesmente fazer uma projeção do que é a minha empresa, no momento que eu estou constituindo, o que eu espero que aconteça naquele exercício com ela, ou, se eu já tenho ela constituída, o que eu prevejo que vai acontecer com ela no exercício seguinte. Muitas das vezes a gente acerta, muitas das vezes a gente erra, mas esse trabalho tem que ser feito anualmente para que você possa, no exercício seguinte, tentar acertar ou ficar bem próximo do que seria o acerto na opção do tributo. Mais uma vez, reforçando a ideia que um bom técnico, um bom assessor, um bom contabilista, um profissional qualificado, um profissional que tenha o respaldo do sindicato, que tenha o respaldo de órgãos técnicos de apoio, faça esse tipo de assessoria para qualquer empresa, né? Nós estamos aqui com essa apresentação voltada para a área de informática, mas ela é válida para toda e qualquer empresa, né? Nós queremos reforçar essa parte junto aos nossos associados e todos aqueles que estiverem assistindo a esse vídeo, o quão importante hoje, mormente relativamente às atuações dos fiscos, o quão importante é termos um bom profissional, um bom contador ao nosso lado, para que as coisas funcionem da melhor forma possível, né? Então, agradecendo a essa aula do Lúcio, nós então vamos passar agora para o Dr. Botelho, que vai fazer algumas apreciações também interessantes para o nosso segmento. Agradeço aí o convite e no caso específico vamos começar falando sobre tributação. Da tributação vamos tratar
da carga tributária brasileira e o planejamento. E uma das coisas bem colocadas, um dos grandes planejamentos que tem que ser observado nesse momento, exatamente o que é? É a opção pelo lucro real ou lucro presumido. Perfeito? A arrecadação tributária de 2013 chegou a 1 trilhão e 700 mil no Brasil. A de 2014, até alguns dias atrás, estava em 119 milhões. E a estimativa de... 119 bilhões. Bilhões. É muito zero, a gente se confunde. 119 bilhões. Até o dia 19 dias de janeiro. A estimativa para 2015 é de quase 2 trilhões de reais. Então, com isso, o Brasil é o 15º, relativamente ao PIB, Brasil da maior carga tributária do mundo. Então, estamos, inclusive, à frente dos Estados Unidos, com serviços que todos nós conhecemos. Então, é muito necessário o planejamento. Uma forma de planejar seria, de imediato, observando o procedimento administrativo, neste caso, o procedimento lucro real versus lucro presumido. Hoje, entre impostos, taxas, contribuições de melhoria, nós temos 90 tributos. É uma verdadeira salada mista, muito caprichada de tributos. Nós vamos ter tributos, eu elenquei os que eu consegui, os 90 tributos, na realidade, destaquei no slide os que eu considerei como mais conhecido, que é o Salário da Educação, o INCRA, o SAT, Segurança de Trabalho, a contribuição para os S's, SEBRAE, SENAC, e SENAI, e SENAT também, que é o transporte. Nós temos a contribuição confederativa por parte do patronal e dos empregados, a contribuição para o domínio econômico, a CID, temos a CID de combustível, a CID remessa para o exterior, taxa de iluminação pública, contribuição sindical liberal, contribuição sindical patronal, FGTS, estou apenas destacando os que são interessantes, os impostos nossos, do nosso dia a dia, ICMS, Imposto de Exportação, IPVA, IPTU, ITR, o Imposto de Renda da Pessoa Física, o IOF, tá, o PIS, a COFINS, e por aí vai. E como minimizar essa carga tributária? Via planejamento tributário. Planejamento tributário bem feito, planejamento tributário tem que ser legal. Todo planejamento tributário tem que ser feito antes da constituição do fato gerador do tributo. Desta forma, exatamente como o Dr. Lúcio estava falando, nós temos que fazer a opção agora, pelo lucro real, lucro presumido. Esta opção pelo lucro real tem que ocorrer agora, não depois. Tá? É um planejamento via a planejamento tributário na esfera administrativa, que acaba gerando um resultado muito bom. Via contencioso judicial, nós temos muito que nos preocupar com o que está ocorrendo no cenário jurídico. Isso tem sido uma preocupação muito grande dos escritórios jurídicos, de tentar identificar o que está ocorrendo, como está a jurisprudência de nossos tribunais. Uma das coisas, um dos planejamentos, né, no contencioso que foi segregado, que inclusive o TI conseguiu uma vitória via judicial para todos os associados, foi a não incidência da contribuição social sobre aviso prévio indenizado. Aviso prévio indenizado, ele não é uma remuneração, tá? Ele é uma indenização. Sendo indenização, está fora do campo da contribuição previdenciária. Estando fora do campo da contribuição previdenciária, não há falar em recolhimento. Logicamente, o governo tenta incluir na base de cálculo da contribuição previdenciária a verba paga a título de aviso prévio indenizado. Atento a essa ilegalidade, a TI Rio encomendou, alguns poucos anos atrás, uma ação, tá, ao nosso escritório, onde se discutiu isso, e tivemos ganho de causa de dor estranha, o processo não transitou em julgado, uma probabilidade de êxito de
quase 100%, tá? Porque o fundamento é muito forte, existem outros precedentes, e tudo gira em torno, todo fundamento gira em torno de ser ou não ser uma remuneração. É sempre uma indenização. Não é uma remuneração, é uma indenização. Exatamente. Isso abre a chance das nossas empresas filiadas ao Sindicato de Informática recuperarem toda a verba paga como, logicamente, os 20%, paga sobre a verba indenizatória dos empregados que foram dispensados, logicamente, nos últimos 5 anos, a partir do trânsito em julgado. Um pouquinho mais à frente, inclusive, eu segreguei o passo a passo das empresas que querem recuperar. Tá? Automaticamente, as que não têm processo judicial, é aconselhável que se façam. Para as empresas de TI associadas ao TI Rio, não há necessidade. Sim. Porque elas estão cobertas pelo estão guarda-chuva. cobertas pelo guarda-chuva. Só necessitaríamos de uma declaração que essa empresa está associada. Sim. Tá? As empresas que não têm, que não participaram, as empresas de outros segmentos, cujo a sua categoria não tomou uma medida coletiva, essas sim, é aconselhável que de imediato entrem com uma ação judicial. Por quê? Porque também temos que trabalhar com prazo profissional. Só vamos atingir 5 anos. Então, a cada mês que atrasamos, estamos perdendo dinheiro. Um mês para trás. Sem dúvida. Tá? Ok? E, logicamente, o escritório do Dr. Botelho estaria apto a fazer todas essas ações, caso haja necessidade de procura das empresas. Inclusive, a TI Rio foi todo patrocinado pelo escritório, Perfeito. dentro da parceria que temos há, não sei nem há quantos anos, há muitos. Perfeito. Tá? Nos próximos slides, estamos demonstrando fundamento legal, que é extremamente técnico, quem tiver interesse pode ler, mas tudo se fundamenta em ser ou não ser indenizatório. Tá? Então, todo fundamento jurídico gira em torno disso, todas as decisões jurídicas estão nesse sentido, que se trata de uma verba indenizatória. Aqui eu estou colocando o Sindicato de Informática no processo de 2009, tá? Seguiu já impetrou o mandato de segurança, está demonstrado sim. Nesse mandato de segurança tivemos decisão favorável nas duas esferas. Primeiro, nas duas instâncias, a primeira e a segunda. A terceira instância é um recurso para o STJ, com uma probabilidade muito pequena de ser revertido. Porque esse recurso por lei é obrigatório, né? Por obrigatório. Da União, né? A União é de ofício. É de ofício. Como se beneficiar da decisão, já falamos, né? Os associados do TI Rio, primeiro, quantificar o crédito. Tá? Segundo, habilitar o crédito perante a Delegacia da Receita Federal, que é diferente do pedido de compensação. Primeiro você habilita, para depois fazer o pedido de compensação. Então, existem formulários próprios. Não associados à empresa do serviço, tem que ingressar na Justiça, salvo se o sindicato da categoria já tiver ou um outro órgão da classe o tenha feito. Tá? O crédito a ser aproveitado, acabei demonstrando uma planilhazinha bem simples, tá? Em que apareceria o código de recolhimento, tá? Para facilitar a vida, o mês, ano, fato gerador, o mês do vencimento, o valor recolhido, multa e juros se tiver, porque também é recuperável, e atualizar esse valor pela Selic. Inclusive a multa e juros. Se o principal é ilegal, o acessório também ele é ilegal. Feito esse levantamento, vai saber exatamente qual crédito que poderá ser aproveitado pela empresa nas próximas contribuições, via compensação, que é muito mais ágil do que a restituição do indébito, que é pegar o dinheiro de volta. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão transitada do julgado, é o que nós acabamos de falar. Tem que fazer o perdicompre, mas antes do perdicompre, tem que habilitar o crédito. Habilitar
este crédito através de um formulário, tá, padrão da Receita Federal. Doutor Lúcio, os contadores devem conhecer bem esse procedimento, tá? Habilita, né, nessa habilitação é citado o número do processo judicial, tá? É anexado a isso a íntegra do processo e outros documentos, e é feito a habilitação. Feita a habilitação, a Receita responde, é isso, doutor? Sim. A Receita vai responder e com aquele número de processo se faz o pedido de compensação, que pode ser feito o pedido de compensação imediato. Tá? A homologação da compensação é que demora. Mas se você tem um crédito, tá reconhecido, a compensação, se não tiver nenhum outro problema, É aceito. é bem tranquila. Isso, inclusive, deverá entrar nos procedimentos do E-Social. Também? Certamente. É. Pelo menos o informe dos processos judiciais que a empresa estiver correndo por conta dela, e os desdobramentos relativamente ao PERDCOMP também. O PERDCOMP vai se modificar um pouco, vai se tornar eletrônico. Tudo. A malha vai estar ligada, né? Vai, certamente. Não tem mais como. É até interessante porque Vai acelere, né, o julgamento de PERDCOMP, porque hoje muitas das vezes você apresenta o PERDCOMP, a Receita tem até 5 anos para analisá-lo, né? Já caiu bem esse prazo, já estou analisando em pouco tempo, mas tem alguns ainda que ela só vai analisar lá que ela está perdendo já o direito dela de contestar aquela compensação que você apresentou. Isso tem sido um problema jurídico, inclusive, sério, porque chega em 4 anos e não sei quantos meses, ele indefere. Isso, exatamente. Quando até você entrar com outro, ele vai alegar que prescreveu o teu direito. Tem que ficar em cima. Tem que ficar em cima. Tá. A documentação necessária, isso está no site da Receita Federal, nada demais, é o pedido de habilitação, a certidão de TLTO do processo, a cópia do contrato social, cópia do documento comprobatório da representação legal, procuração, se for o caso, e declaração do caso do sindicato ou da associação de classes, dependendo do caso específico. A declaração, que eu chamei de declaração sindical, mas a declaração do órgão de classe competente, que é uma declaração de vínculo. Tá? A documentação necessária, isso está no site da Receita Federal, nada demais, é o pedido de habilitação, a certidão de TLTO do processo, a cópia do contrato social, cópia do documento comprobatório da representação legal, procuração, se for o caso, e declaração do caso do sindicato ou da associação de classes, dependendo do caso específico. A declaração, que eu chamei de declaração sindical, mas a declaração do órgão de classe competente, que é uma declaração de vínculo, em que ela declara que a empresa tal é associada. Que detém a autoria da ação e que pode representar aquele associado. Exatamente. Um dos questionamentos que se tem feito está muito ligado à data em que essa empresa se associou. O que estava ocorrendo é que algumas empresas se associavam, tinha-se um ganho num processo, ela se associava no... Para entrar no guarda-chuva, se associava agora e requisitava... Então, isso aí tem sido por isso a gente colocou datas tudo certo, porque é uma das coisas que será questionada. Sem dúvida. O pedido de habilitação de crédito, esse formulário é o formulário padrão da Receita, tá? Foi baixado do site deles. Até onde chegamos, falamos de planejamento, uma parte feita pelo Dr. Lúcio de planejamento administrativo, a outra parte pelo planejamento judicial, sendo dado um exemplo do aviso prévio indenizado à contribuição previdenciária. Uma das coisas que dentro do judiciário, dentro dos escritórios jurídicos tem se tornado um problema muito sério, chama-se a penhora online. A penhora online hoje, ela vem aumentando de uma forma absurda. Assustadora. Assustadora. Podemos, em atendimentos, quando entrou em vigor o Bacen Jude 2, que não deu muito certo, começou em 2005 com 61.946 atendimentos. Em 2012, nós já tivemos quase 5.000 atendimentos.
tá? Efeitos positivos ou negativos. Ofícios de papéis, hoje, nós temos 4% apenas. Tá? Tem um resquício de Bacen Jude 1 aí, que não sei porquê, e todo o restante vem de Bacen Jude, ou seja, a penhora online. Independente do Bacen Jude, nós temos a penhora direta em veículos no Detran, e hoje a comunicação a RGI, penhora de imóveis, e até uma coisa que é muito discutida ainda a nível judicial, que é colocar o nome das empresas no SPC, no Sistema de Proteção ao Crédito. Ou seja, a teia está formada. A teia está formada. E o Bacen, ele controla e congrega todas as instituições financeiras brasileiras, ou seja, o Bacen Jude, ele abrange toda e qualquer continha, aplicação, que qualquer um tenha. Ele vai pelo cadastro do CNPJ. O Banco Central, ele controla todas as instituições financeiras. Tá? Lá tem as instituições financeiras que relacionam para e as instituições financeiras têm os controles por CNPJ. Isso. O juiz, de ofício, existe uma forma... mas eletronicamente. Né? Tudo eletronicamente, ele não sai do gabinete dele. Ele tem que fazer uma penhora, ele do gabinete dele dá uma ordem para o Banco Central, penhore X mil reais do CNPJ tal. O Banco Central distribui isso para todas as instituições financeiras. Então, se nós temos um débito de 10 mil reais, por exemplo, e temos 50 mil reais em 5 instituições financeiras, nós vamos ter penhorado, vamos botar 4 instituições financeiras para não dar complicação, nós vamos ter penhorado 40 mil reais. Porque ele vai penhorar 10 mil do Banco 1, 10 mil do Banco 2, 10 mil do Banco 3 e 10 mil do Banco 4. Então, no primeiro momento, a empresa teve 40 mil reais penhorado. O que essa empresa, quando acorda, que isso sempre ocorre na madrugada, de um dia para o outro... No dia seguinte, você vê que está com o dinheiro bloqueado. Você vê que está com o dinheiro bloqueado. E você tem que pagar a sua folha de pagamento. E ele estava esperando ter 10 mil bloqueado, e na verdade teve 40 mil. Exatamente. Não, se estiver esperando, ainda tem isso. Tá? Dentro dos 40 mil, a folha de pagamento não vai sair dos seus empregados. Sim. Faz parte. Né? E vamos desbloquear. Então, teoricamente, o procedimento seria muito simples. A ordem de pagamento volta, a ordem de penhora volta para o juiz vai ver que queria 10, penhorou 40, desbloquearia 30. Só que a velocidade da penhora não é a velocidade da despenhora. Da despenhora. O desbloqueio não é a velocidade, é bem mais lenta do que o da penhora. Isso tem sido um problema sério, porque as empresas ligam desesperados para os seus advogados. Os advogados desesperadamente vão ao fórum. Dependendo de um juiz atendê-los ali muitas vezes fica um dia inteiro para tentar despachar com para o juiz. Quando se consegue despachar, ok, consegue despachar, para ele olhar no dia seguinte ou no outro dia. Para de esperar. Existem casos aí que desbloqueios podem levar uma semana. Se deixar por conta do processo, vai ficar muito tempo. Esse tem sido um dos grandes fantasmas hoje nas empresas. Ok, né? Um avanço da tecnologia, e aí nós temos aqui o TI capaz de assinar esse avanço, então isso facilitou em muito, né, o Poder Judiciário. Sim, mas dependia de ofício, de entregar, de ser citado, sim, banco. A mesma velocidade da penhora deveria ser aplicada não existe. De volta, quando houvesse, ou um filtro em que o próprio Banco Central se limitaria a bloquear somente 10 mil reais. Na verdade, o programa já teria que fazer essa conta. Sim, claro. Isso é a parte inteligente, né? Infelizmente ainda não é assim, já tivemos algumas evoluções, mas infelizmente hoje ainda se bloqueia tudo e as empresas que têm que se virar para desbloquear. Eu já vi casos em que deixou-se de pagar a folha de pagamento, tá? Tendo a empresa dinheiro separado para pagar a dívida. Porque o bloqueio bateu e penhorou tudo. Mas isso não é culpa da informática, tá? Isso é culpa da informática mal usada. Né? Mal programada. Mal programada. Aliás, uma empresa
bagunçada, quando você coloca a informática nessa empresa, ela vira uma empresa bagunçada e informatizada. A informática não resolve nada. Não resolve a bagunça. Não resolve a bagunça. Tem seu procedimento cultural interno. Existem alguns procedimentos que são adotados hoje, que as empresas de maior porte fazem, que elas elegem uma conta para ser penhorada. Então você pode fazer um procedimento junto aos tribunais superiores, onde se informa aos tribunais superiores, olha, esta conta XYZ, ela é a conta sujeita à penhora. Esta conta sempre terá que ter saldo, sob pena de você deixar de ter esse benefício e outras penalidades. Sim. Tá? Então, existe já esse procedimento de você indicar, da empresa indicar uma conta para fins de bloqueio. O problema é que essa conta sempre deverá ter o saldo. E quando se tem muitos processos trabalhistas, que hoje não é difícil, empresas geradoras de mão de obra, o que está ocorrendo é que muitas vezes sai a sentença, sai a ordem de execução e as empresas não têm tempo nem de pagar a dívida. O bloqueio vem automático. Então isso vem gerando um grande problema também para toda. Porque depois você ainda tem que descobrir qual o processo que tem que ir ao banco, o banco tem que informar qual o processo para a gente ver o que ocorreu. E por aí vai. E fora alguns pequenos erros que existem, que não são tão poucos assim. Os atendimentos do Bacen-Jud, que já falamos, e como vem crescendo de forma exponencial, o que se usa de ofício hoje, tá? E um outro problema. Muitas pessoas físicas que estavam sujeitas à penhora online, muitas pessoas físicas que ao longo de uma vida, tá, não acreditando na sua aposentadoria pelo INSS, veio fazendo o quê? Depositando dinheiro em previdência privada. Até bem pouco tempo atrás, até coisa de um ano e meio mais ou menos, esses valores estavam protegidos, que se entendia que isso era para fins de aposentadoria. Saiu uma decisão há um ano e meio, talvez 2 atrás, em que entendeu que isso era uma aplicação financeira. Então, hoje, as previdências privadas são penhoradas. São passíveis de penhora. São passíveis de penhora. Ainda não é comum essas penhoras ocorrerem, mas já temos vários e vários casos de penhoras em previdência privada. Tem pessoas que fazem isso de maldade. Tem, mas a sua grande maioria, creio eu, que usa isso para fins de ter um complemento em sua aposentadoria. E pode se perder, às vezes por nada. Às vezes justamente, mas muitas vezes injustamente. Sem dúvida. Então, isso aí não tem mais, já está quase que, já está pacificado na realidade. Só não é ainda totalmente aplicado. Somente alguns juízes estão aplicando. Assim como também estão utilizando um outro tipo de penhora online, que é penhora de crédito futuro. Que já é uma evolução do Bacen-Jud. O que é isso? Porque o Bacen-Jud é uma ordem estanque. O Banco Central manda a ordem para o banco, tem ou não tem dinheiro? Ponto, parou. Vamos penhorar outra vez? Então tem que vir uma outra ordem judicial para o Banco Central, vai ao banco, tem ou não tem dinheiro? O juiz pode fazer isso quantas vezes quiser. Então agora está surgindo uma modalidade que chama-se a penhora de crédito futuro. Ou seja, vai uma ordem para aquele banco que todo crédito que entrar até o limite XYZ será penhorado. Então, em muito pouco tempo, será quase que impossível não pagar uma dívida se tiver algum dinheiro. Tá? Dentro do que estava previsto, é isso que eu tinha a colocar, e à disposição aí para elucidar dúvidas se ainda tiver. Muito bem colocado, temas interessantíssimos, temas que
são da nossa atualidade, temas que exigem a nossa atenção e exigem a nossa ação quando necessário, né? E é por isso que nós estamos alertando aos empresários para que verifiquem isso pessoalmente, tomem a frente dessas atitudes de verificação e ação quando forem evidentes, necessárias, né? Agradeço aqui o Dr. Botelho por ter entrado no mérito dessas questões. Vamos entrar agora no E-Social. O E-Social é um programa que foi criado pelo governo federal. Inicialmente, a iniciativa foi da Receita Federal. Ele foi criado, foi imaginado dentro do SPED, mas com uma diferença grande com relação ao SPED como um todo. A participação de vários entes ministeriais, vários entes governamentais no processo. O objetivo do E-Social é montar um cadastro único, um cadastro grande, de todos os empregados do Brasil inteiro. Esse cadastro teria os empregados com vínculo empregatício, com todas as informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais, facilitando o controle do governo pelos próprios empregadores, as empresas ou as pessoas físicas que têm seus empregados, e garantindo o direito, principalmente, dos trabalhadores. Hoje em dia existe uma deficiência nos próprios órgãos governamentais, isso leva a dificuldades para o trabalhador relativamente ao passado, a situação em que ele tem que apresentar a documentação toda relativamente ao passado dele, para que ele tenha o direito. E, paralelamente a isso, você tem também a parte dos cadastros que estão mal controlados, não estão completos por parte do governo federal, que leva também à possibilidade de fraude. Então, o governo teve esse objetivo, criar esse cadastro com todas as informações. Um dos objetivos também é acabar com todas as obrigações acessórias atuais ou simplificá-las, né? Vocês vão ver com o passar do tempo, com o passar dos slides, que a ideia é acabar com algumas logo imediatamente após a implementação. Também organizar o fluxo de informações, evitando duplicidades de quem fornece as informações. As empresas muitas vezes fornecem a mesma informação em várias obrigações acessórias diferentes, em vários formulários diferentes. Logicamente, isso vai evitar duplicidade, claro, trabalho em duplicidade para as empresas e a geração da transparência com relação aos dados, né? Os dados serão únicos, esses dados serão acessíveis pelo governo, por cada ente de per si naquilo que lhe compete, pela própria empresa ou empregador, que tem o dever de enviar essas informações, e pelos próprios empregados com relação à situação dos benefícios que ele tem direito com o passar do tempo, com o pagamento do fundo de garantia, da contribuição previdenciária. É um objetivo também conjunto sanear as informações que hoje o governo tem. Os cadastros da Caixa Econômica Federal relativamente ao Fundo de Garantia, os cadastros do CPF, da Receita Federal, os cadastros do INSS relativamente às contribuições previdenciárias e o direito ou não daquele cidadão em ter o seu seguro-desemprego recebido com a devida atenção pelo governo, em função do que ele fez, dos direitos que ele adquiriu com o passar do tempo. E, por último, reduzir as fraudes, como eu tinha falado, as fraudes relativamente à aposentadoria, ao fundo de garantia e ao seguro-desemprego. As premissas: é um projeto multiministerial, gerado a partir do SPED, que é um projeto muito mais amplo, que começou há alguns anos atrás com a nota fiscal eletrônica, e esse processo, ele detém, esse projeto como um todo, ele está sendo gerido pela Receita Federal, pelo INSS, através do Ministério de Previdência e Assistência. Nós temos a Caixa Econômica Federal, que é o órgão curador do Fundo de Garantia, o Ministério da Previdência Social, o Ministério do Trabalho e Emprego. A construção desse projeto foi coletiva e a gestão vai ser compartilhada. A parte técnica está sendo executada pelo SERPRO, que é o órgão técnico responsável junto à Receita Federal,
e esse cadastrão, esse arquivo, ele vai estar disponível para todos os órgãos dentro da autonomia no tratamento das informações de cada órgão. A utilização das informações também é uma premissa, ela será no limite das atribuições e competências de cada órgão. Um órgão, por estar nesse processo, ele não vai ter gerência, nem vai ter alcance à informação que não é de sua competência. E a prestação única da informação, sem criação de novas leis e obrigações extras. Ou seja, a ideia é que as obrigações acessórias sejam diminuídas, sejam canceladas. A ideia também é que não sejam criadas novas leis. É claro que a lei que está colocando o projeto em vigor, ela já está pronta, já está dependendo, inclusive está na página do E-Social, que é o www.esocial.gov.br. É uma página que está sendo mantida tecnicamente pelo SERPRO, com o controle da Receita Federal, e nessa página vocês hoje podem encontrar o manual já na versão 1.1, com as diretrizes básicas e com um aviso dizendo que aquilo ali está pronto para ser colocado oficialmente. Ainda não pode ser, porque ainda não foi assinado a portaria interministerial, é uma questão de tempo dos ministérios terem condições de realizar isso, mas tecnicamente está pronto e pode ser usado pela sociedade para todos os desdobramentos internos. E, importante, as leis válidas são as leis que já existem, ou seja, não está se inventando a roda. O que a gente está fazendo, o que o governo está fazendo, é colocar toda a informação dentro de um processo informatizado para facilitar a vida de todos. Eu estou com um probleminha aqui, que talvez o PowerPoint não seja o mais atual, ele não está pegando alguns slides. Bom, o que existe hoje como cenário atual? Eu tenho essa série de obrigações, né? E de uma forma curiosa, acredito eu, ou o empresário ou o contador, coitado, de noite, a lua lá fora, e ele morto, né? Tentando resolver e prestar todas essas informações aí aos órgãos. Uma coisa que me preocupa dentro disso é que ser disso que os cadastros nunca se falaram, estão tentando se falar agora. Então, você vai ter informações divergentes. No primeiro momento não existe o risco de ter uma confusão? Eu vou abordar isso agora, que é uma preocupação primeira dos entes, é exatamente essa. Exatamente que o cadastro das empresas, o cadastro do governo estejam de forma conflitante, né? Bom, aspectos técnicos desse projeto. Nós tivemos o primeiro projeto do SPED, que foi a nota fiscal eletrônica, e ela foi criada num formato que era um formato de eventos. Cada nota fiscal é um evento, tratado de forma técnica como um arquivo XML e enviado de per si um a um, às vezes em lotes, mas sempre um a um, evento a evento. Aquele é considerado um evento único. De lá para cá, o SPED contábil, né, e o SPED fiscal, eles foram feitos de forma diferente. Os arquivos são preparados, passam por um PVA, um programa validador e autorizador, e então aí o arquivo já totalmente depurado é transmitido para a Receita Federal. No caso do E-Social, nós mas nós novamente entramos no aspecto dos eventos. As informações são transmitidas para o repositório em forma de eventos. Os eventos, tal qual a nota fiscal eletrônica, são únicos e eles vão poder ser juntados em lote, transmitidos imediatamente, como no caso. É muito parecido com o tipo de trabalho que foi efetuado com a nota fiscal eletrônica. Então essa é uma consideração que tem que ser feita. A chave do trabalhador é o CPF. E esse CPF ele tem que ser agregado ao PIS e ao NIT, né? São o órgão de controle do governo.
tem que existir uma validação, uma confrontação com os dados do governo, e essa obrigação de fazer essa confrontação é das empresas, é do empregador, seja ele empregador doméstico ou empresa CNPJ, empregador pessoa física ou CNPJ. Essa validação tem que ser feita inicialmente para que os cadastros sejam saneados. Todas as divergências relativas à empresa, relativas a obrigações da empresa, a discordâncias com o cadastro da Receita Federal ou da Previdência Social, elas têm que ser sanadas, porque senão aquele empregado ele não vai ter como ser entrado, os dados dele não tem como dar entrada no processo, no projeto do E-Social. Então isso tem que ser sanado. Algumas outras considerações relativas ao empregado, em que no caso a deficiência, o problema seja dele, isso não vai impedir que a empresa faça o envio das informações, mas o empregado vai ser, logicamente, informado da empresa que ele tem que comparecer à Previdência Social ou à Receita Federal para regularizar a situação dele, né? CPFs não válidos, eles são não válidos. CPFs com problemas, eles têm problemas que podem ser resolvidos. Então, logicamente, os CPFs não válidos, eles serão impedidos de serem usados no programa E-Social, né? CPF de uma pessoa morta e coisas parecidas. Mas aquele CPF de um trabalhador que esteja com um problema, com um processo dentro da Receita Federal, ele não vai ter impedimento de ser usado, mas ele vai ter que ser limpo pelo próprio empregado, logicamente com o apoio da empresa, para que isso se torne um cadastro limpo. Custódio, você está falando para mim que o CPF vai ser linkado ao número do NIT, do PIS, e esse é um trabalho que das empresas vão ter que essa fazer. Confrontação já está possível, já está disponibilizada nesse site que eu comentei, que é o esocial.gov.br. Lá nós temos uma condição em que a empresa ou a pessoa física empregadora, ela pode trabalhar até 10 CPFs. Ela manda aqueles CPFs, juntamente com data do nascimento, nome do empregado e o PIS, né? Essa confrontação com os dados que estão na base do governo vão retornar um status de positivos, resolvido, é aquilo mesmo, está certinho, ou vão retornar um problema. Esse problema vai estar listado e, logicamente, a própria lei, o próprio manual que está no site do E-Social explica quais são os procedimentos que devem ser feitos por cada um dos envolvidos para que essa divergência seja sanada, junto a um órgão governamental, seja ele a Previdência Social ou a Receita Federal. Aí, Custódio, a gente faz até um alerta no sentido de que as empresas não deixem isso para em cima do prazo inicial de entrega da incorporação ao E-Social e já a substituição da Folha e da GFIP. Então, a própria Receita, dentro do prazo que ela está escalonando para que as empresas se enquadrem no E-Social, de acordo com o seu tipo de tributação, ela está dando um prazo inicial para que haja esse processo de saneamento dessas informações. Uma parte desse trabalho vai partir dos contadores, né? Sim. Os contadores estão preparados? Nós faremos isso, mas principalmente com a concordância, aí acho que a palavra não seria bem a concordância, mas sim com o empresário entender que ele não tem mais como voltar atrás, isso não tem mais como deixar de ser, já é um momento que foi implantado, nós estamos só aguardando o prazo de ter essa portaria interministerial para entrar em vigor a legislação e os prazos que vão ter que ser atendidos. Nós vamos fazer isso, né? Nós vamos ser essa interface essa interatividade entre o empregador, né, o empresário, e a União que quer essas informações, mas vamos depender exclusivamente do empresário. Mas vocês vão Ele vai ter que passar essas informações dos seus colaboradores para que a gente possa ter o saneamento. Dependendo desses escalonamentos, eles vão ter que montar uma estrutura paralela para atender, dependendo, os escritórios, os contadores. Dependendo da quantidade de
de colaboradores ou funcionários que cada empresa tenha, para que você possa fazer esse saneamento partindo do pior cenário, que seria que haja muitos problemas nos cadastros dos colaboradores. Vai ser um trabalho árduo. Boa sorte para você. Até porque pelo layout tem informações que elas hoje são opcionais, mas que no futuro a gente acredita que elas passarão a ser obrigatórias para que haja realmente essa integração de todas as informações. Então, o que a gente está orientando, nós estamos orientando, contadores, é que já faça o saneamento de todas as informações. Ah, não vou fazer só o que é obrigatório agora e o opcional não faço. Pode ser que ele tenha um retrabalho. Pode ser que lá à frente ele tenha que fazer de novo. Faz tudo agora. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, inicialmente o cadastro vai ser feito dos trabalhadores com vínculos ativos, aqueles trabalhadores que estão no nosso livro de registro de empregados, mas que não estão mais ativos, não há necessidade, não há obrigatoriedade de fazer esse cadastramento. É claro, uma empresa que diga, já que eu estou tendo que fazer o cadastramento dos meus vínculos ativos, e eu posso fazer também o cadastramento dos meus empregados que não são mais ativos, que estão no meu livro de empregados, de forma que eu consiga transformar o meu livro de empregados de papel num arquivo eletrônico já de posse da Receita Federal e dos órgãos afins, seria uma atitude, creio eu, inteligente, mas não é obrigatório. As informações dos trabalhadores sem vínculo, contratados com natureza permanente, no caso dos diretores remunerados, né? Basicamente isso. E, importante, no E-Social vai constar a informação sobre a prestação de serviços por pessoas físicas daquela empresa, pessoa jurídica, desculpe, pessoa jurídica a uma outra empresa em que ela esteja prestando contas, e também o recebimento do serviço de terceiros, ou seja, essa informação vai constar de forma que os órgãos têm não só a informação dos empregados, pessoas físicas, como também os prestadores de serviço, pessoas jurídicas e os tomadores. Muito bem. Eu comentei com vocês dos eventos, a lei, a norma que está na página do E-Social, fala basicamente em 3 eventos. São os eventos iniciais, aqueles que devem ser inseridos, devem ser transmitidos para o repositório inicialmente, de imediato. Os prazos estão aí na frente, eu vou repassar. Depois desses eventos iniciais, em que você cadastra a empresa, cadastra os empregados, etc., você tem os eventos trabalhistas, são os eventos relativamente àquele empregado, e que serão lançados como admissão, como demissão, como férias, como outras situações relativas ao trabalhador. E nós temos os eventos mensais, que são os eventos de folha. Nos eventos de folha, logicamente, o conjunto de empregados daquela empresa vai ser informado aos órgãos pelo E-Social de uma única vez, né? A folha vai ser aberta, cada empregado, cada informação relativa àquele empregado vai ser enviada, vai ser um evento de per si, e esse conjunto, que significa os eventos de todos os empregados, vai ter o seu fechamento com a geração das obrigações trabalhistas e fiscais daí decorrentes, logicamente com seus prazos de vencimento de cada um dos tributos adequados e exatamente como são hoje, não muda nada, né? O fundo de garantia tem que ser pago até o dia 7, né? A Previdência Social e os impostos, imposto de renda retido na fonte e assemelhados, se vão permanecer no mesmo prazo, ou seja, não tem problema, não muda nada, né? Importante, uma empresa é vista como uma única entidade para essa informação do E-Social. A obrigação de prestar essas informações é da matriz, mas na verdade essa obrigação ela é emoldurada pelo ECNPJ da matriz. Esse CNPJ ele pode ser duplicado, né, pelas filiais da empresa, pelos estabelecimentos da empresa, pelos procuradores da empresa, pelos setores da empresa. Ou seja, não há necessidade de que a empresa mude as rotinas para atender essa nova obrigação. Pelo contrário, é claro que de parte da empresa existe a necessidade da concentração da informação como um todo, porque se cada um mandar a informação de um jeito, sem controle, vai haver problemas.
Então, na verdade, quem faz esse controle das informações, do envio das informações, é a empresa, é o central da empresa, é o software de controle da empresa que faz isso tudo. Mas nada impede que cada filial remeta as informações, logicamente respaldada pelo CNPJ da matriz ou pelas suas procurações, conforme cada entidade governamental que cedeu aquela procuração, que cedeu aquele certificado. Nós sabemos muito bem que a Receita Federal tem um tipo de cessão de procuração e a Caixa Econômica Federal tem outro tipo. Ambos serão respeitados pelo governo por esses envios. Quem assina o CNPJ é a empresa através do eCNPJ, procuradores, repetindo o que eu falei, e representantes legais. As exceções legais, já colocadas em lei, são os empregadores domésticos, as MEIs, os MEIs, o contribuinte individual, o produtor rural e o segurado especial. Isso está discorrido no parágrafo 3º do artigo 9º da norma que está no E-Social, que reflete tão somente o que a lei diz, ok? Mas fora isso, fora as exceções legais, as empresas todas terão que ter um eCNPJ. Ou seja, a empresa que não tem, logicamente, agora vai ter que passar a ter. O controle desse perfil de transmissão, quem pode transmitir o quê? O Departamento Fiscal tem acesso às informações fiscais, mas não tem acesso às informações salariais. Idem para o setor de RH, que tem todos os dados relativos aos salários de cada empregado e situações de cada um, mas não tem acesso às informações fiscais. Isso tem que ser preparado pelo software que vai controlar isso aí, ou alguém que tem autoridade para trabalhar dos dois lados. E, logicamente, esse controle de perfil não é do eCNPJ, não é do órgão governamental. Ele é feito pelo controle da empresa, né? Botou o CNPJ, fez o que tinha que fazer, está feito. O governo não quer saber se aquela pessoa que está por trás daquilo, ela tem autoridade pela empresa ou não para aquilo. Então, essas restrições, logicamente, o que o pessoal muito comentou, restrições com relação a valor salarial, elas têm que ser feitas internamente na empresa para que aquele departamento remeta o que é de responsabilidade dele remeter e não se intrometa no que é de outro departamento. Muito importante, essas informações, elas vão ser enviadas tanto pelo portal web, normalmente o portal web, como existe hoje já para o empregado doméstico. Já está liberado em funcionamento para o empregador doméstico lançar todas as informações do seu empregado doméstico no site, na própria Receita, no próprio portal do E-Social, né, de forma, vamos dizer assim, não é bem o termo, mas de forma amadora, de forma um de cada vez, né? Isso pode ser feito por uma empresa que tenha 5, 10, 20, 50 empregados, a decisão é da empresa. Não há necessidade, não há obrigatoriedade de um sistema de controle, um sistema web específico para o E-Social. Toda a entrada, toda a informação pode ser feita através do portal web. E também nós temos a possibilidade de um trabalho exatamente da mesma forma que foi feito pela nota fiscal eletrônica, a troca de informações online, que eles chamam de web service, com toda a característica da nota fiscal eletrônica. O tipo de envio de informações é muito parecido, o tipo de troca de informações, a mecânica, a operacionalidade da coisa é muito parecida com a da nota fiscal eletrônica. Então, as empresas que têm softwares, logicamente, as nossas associadas já estão preparadas, estão sendo informadas. Muitas delas participam desde o início do projeto do E-Social, junto com as empresas contribuintes e os órgãos governamentais, e algumas outras que não estão no processo de empresas piloto e estão participando, logicamente, em segunda mão, através das informações que estão sendo divulgadas. Nós estamos procurando, através do nosso site, sempre prestar essas informações. Nós temos um representante do setor de informática que representa a FENAINFO, que é a Federação Nacional, que congrega todos os setores de informática lá dentro desse grupo gestor, e essas informações são passadas
quando possíveis, para os nossos associados como um todo. Ou seja, as nossas empresas que estão desenvolvendo esses sistemas têm essa informação e, logicamente, os sistemas já estão sendo preparados para funcionarem da maneira correta. Então, aos nossos associados, que serão simplesmente usuários, nós também temos essa informação a dar para vocês. Os informatas, as empresas que estão produzindo esses programas, ainda não temos um ambiente de teste, eu vou falar isso mais à frente, mas ele está sendo providenciado e a ideia é que tudo aconteça dentro dos prazos possíveis e legais que o governo está exigindo. Mas para a empresa usuária, o que é interessante? Ela pode usar um ou outro, ou os dois ao mesmo tempo. O que, no caso de uma empresa que tenha a determinação interna de que cada departamento ou cada filial seja responsável por um tipo de informação, uma filial A pode usar o web service porque ela tem aquele programa e aquele programa já é feito para trabalhar daquela forma, com volume de dados e celeridade, e uma outra empresa, uma outra filial, um outro departamento pode usar através do web service. O que é importante é que a concentração dessas informações, o controle dessas informações, para que elas não sejam remetidas de forma duplicada nem de forma errônea, tem que ser da empresa matriz, da empresa como um todo. Isso não é delegado, não é assumido pela Receita Federal, pelo portal do E-Social, ou seja, o controle tem que ser da empresa. Mas a possibilidade de uso dos dois portais, das duas maneiras de envio de informação, e principalmente a não obrigatoriedade de se ter um processo informatizado, de um programa para que isso seja feito, encarecendo os custos da empresa, é evidente. Ou seja, não haverá aumento de custos por esse lado, né? A empresa não é obrigada a comprar software para fazer isso. Ela compra se quiser, adota se quiser e continua usando o software que ela tem hoje. É claro que a empresa que é a responsável por esse software, ela tem que ter feito todas as modificações, todas as adaptações, da mesma forma que foi feito no passado com a nota fiscal eletrônica, né? As empresas todas que tinham capacidade e que se tornaram usuárias, fornecedoras desse tipo de sistema, elas estão hoje no mercado, acredito que muitas delas estejam já aptas para o E-Social. Conforme eu já disse, o manual versão 1.1, ele já está publicado, não de forma completa, o layout ainda está, não foi apresentado, mas as informações que tem no manual de orientação são informações muito importantes, muito interessantes. Dá para a empresa estudar o que tem que ser feito, qual é a abrangência dessas informações, qual é o trabalho que vem pela frente, né? E dá para se ter um bom começo, né? Nós já divulgamos essas informações, não a versão 1.1, logicamente, enquanto ela não existia, mas nós já vínhamos divulgando essas informações durante o ano passado, com layouts provisórios, né, e com situações de informações relativamente ao que viria pela frente. Uma das informações, na última palestra que nós tivemos, eu informei que em dezembro a promessa era que a Receita Federal estaria disponibilizando um aplicativo para a qualificação da confrontação do CNPJ, do CPF do empregado com o PIS, nome e data do nascimento, eu chamo de motorzinho, né? Para que a verificação de uma quantidade maior de empregados fosse feita através de um programa de forma automática, essa qualificação de um lote, que pode ser de 100 empregados, 1.000 empregados, 10.000 empregados, essa qualificação seria feita automaticamente através do programa. Esse motorzinho ainda não está, a recepção dele ainda não está preparado pelo SERPRO, pela Receita Federal, mas estava prometido para dezembro. A gente tem uma nova promessa que agora, em fevereiro, no início de fevereiro, ele estaria pronto. Então, assim que nós tivermos essa informação, ou ela será dada diretamente de forma oficial no site do E-Social, ou nós, tendo a informação clara, uma informação válida, nós passaremos aos senhores através do site. Da mesma forma, além desse motorzinho, que é para se validar os CPFs versus NIS, versus PIS
dos empregados, que é uma coisa muito importante a ser feita antes do início do E-Social, isso é uma coisa que a gente tem que se debruçar enquanto contribuinte. Nós também temos, por parte das empresas que desenvolvem os softwares, um ambiente de teste. Esse ambiente de teste havia sido prometido para o mês de dezembro, depois de algumas postergações feitas pela Receita Federal e pelo SERPRO. E agora a informação que a gente tem é que esse ambiente vai ser testado inicialmente em fevereiro pelas empresas piloto. Eu devo ter contato com a Receita Federal agora no início de fevereiro, num evento, e logicamente que nós vamos lutar para que essa possibilidade de uso do ambiente de testes pelas outras empresas não piloto, a gente vai lutar para que isso seja aberto também. A preocupação do SERPRO e da Receita é que essa fase inicial de testes, ela cria uma demanda muito grande e a gente acabe se atropelando em função da quantidade de empresas que vão querer entrar para testar. Mas isso vai ser feito certamente e a gente está lutando para que todas as empresas participem disso. Vamos ao cronograma. O cronograma válido para todos, é o que está válido hoje, é o que está na norma que está no E-Social. Primeiro, o empregador doméstico, o site já tem essa possibilidade, qualquer um que tem um empregado doméstico pode se cadastrar no site, pode cadastrar seu empregado e pode usar. Aliás, quem usa fala muito bem, porque o site, o portal dá condição de você ter uma série de controles que você em casa, no papel de pão, acaba não fazendo. E o que acontece? Essa obrigatoriedade ela só vai valer a partir da lei, a regulamentação da emenda complementar 72 de 2013. A partir dessa regulamentação, a obrigação passa a valer 120 dias após. A gente tem que aguardar a regulamentação, o nosso Congresso emitir essa regulamentação para que isso passe a ser obrigatório. Na parte da norma que existe hoje, nós temos aqueles eventos iniciais que eu coloquei, que seriam o cadastro do empregador e dos empregados, e as tabelas de funções, tabelas de horários, uma série de tabelas que estão nessa norma no E-Social, elas passam a valer a partir de certas datas. De que forma? Eles dividiram em quatro datas básicas. O dia 30 de abril, até o dia 30 de abril, os eventos iniciais dos segurados especiais e dos produtores rurais, pessoa física, as informações, os eventos iniciais, têm que estar cadastrados junto ao E-Social. Da mesma forma, a partir de 30 de junho, as empresas tributadas pelo lucro real. Então, nós temos aí menos de 6 meses para que as empresas tributadas no lucro real cadastrem, informem esses eventos iniciais, seja de forma individual, dentro do portal web, ou seja de forma com o uso do programa já específico para uso do web service, para a entrada desses eventos iniciais. As empresas tributadas pelo lucro presumido, as entidades imunes e isentas e optantes pelo Simples Nacional, os MEIs, o contribuinte individual equiparado à empresa e outros equiparados à empresa ou ao empregador, a data é de 30 de novembro, é mais para o final do ano. E, por fim, os órgãos da administração direta da União, Estados, Distrito Federal e municípios, bem como as suas autarquias e fundações, a data limite é 30 de janeiro do ano que vem, não é desse ano. Muito bem. Continuando no cronograma, nós vimos a parte, desculpe, a bateria aqui está indo embora, a gente tem que dar um pouquinho... Cachê. Da mesma forma, continuando, eu falei dos eventos não periódicos, são os eventos trabalhistas, que é outro tipo de evento. Nós temos 3 eventos, passamos pelo primeiro, que são os iniciais, agora os não periódicos. Eles devem ser feitos imediatamente após a transmissão dos eventos iniciais, porque parte dessa informação, se não a totalidade dela, vai ser necessária
para a folha de pagamento, para a apuração dos tributos e dos encargos trabalhistas, que virão logo a seguir, né, válidas para o mês seguinte, necessárias no mês seguinte, para a competência seguinte dessa empresa. Ou seja, o segurado especial e o produtor rural, pessoa física, essa informação de folha de pagamento, ela é obrigatória e válida para o mês seguinte. Os eventos iniciais têm que ser enviados até 30 de abril e a folha tem que ser feita no mês de maio. Logicamente, a folha é feita nos dias finais do mês de maio ou nos dias iniciais do mês de junho, que seria o mês seguinte. Nós temos limitações legais aí que vai até o dia 7, o 7º dia útil. É o dia 7 ou o dia último anterior, não é isso? Exatamente. Então, basicamente, nós temos, no caso do segurado especial e do produtor rural, até 30 de abril para os eventos iniciais. Nós temos o mês de maio todo para lançamento dos eventos trabalhistas, né? E o 30 de maio, com a extensão até os dias iniciais de junho, para o envio da folha de pagamento. Quanto mais cedo isso for enviado, melhor. Quanto mais cedo os testes forem feitos, melhor. Quanto mais cedo tudo que for possível ser feito, e o saneamento cadastral, que é o mais importante para que não haja quebra de operacionalidade do E-Social, é importante, né? Da mesma forma, as empresas tributadas pelo lucro real, o limite era 30 de junho, a competência da folha de pagamento, a competência é julho, até o final de julho, início de agosto, temos que enviar a folha de pagamento. Da mesma forma, as empresas tributadas, que é o terceiro grupo, as empresas de lucro presumido, entidades imunes, isentas, optantes pelo Simples Nacional, a competência seria novembro de 2014. Tudo isso está na norma, que está disponível a todos no www.esocial.gov.br. Da mesma forma, os órgãos da administração direta, a competência seria o mês de janeiro, né? O que é de interessante aqui? É que tanto os eventos iniciais, quanto os eventos trabalhistas, quanto o evento folha de pagamento, isso tudo tem que ser enviado no mês de janeiro, para esse último grupo, que são os grupos governamentais. Aí nós temos um exemplo de uma das obrigações acessórias que será extinta, né? O segurado especial, aquele primeiro grupo, a competência de maio, nós já não teremos mais a GFIP já vai ser substituída. Na verdade, toda a informação relativa à GFIP já está dentro do E-Social que será enviado, né? Da mesma forma, lucro real, eles estenderam isso aí para novembro, né? O E-Social do lucro real começa em 30 de junho, competência de remessa de folha julho, e a GFIP vai ser substituída em novembro. Tem um prazinho aí que o governo está se dando para poder não perder o fio da meada, né? Eles têm muito essa preocupação por conta dos sistemas de controle deles. Da mesma forma, as empresas do lucro presumido, que começam em novembro, e a GFIP termina em janeiro do ano seguinte. Está escrito errado aqui, do 2014, eu vou corrigir depois, é janeiro de 2015. E os órgãos da administração, a competência é janeiro, ou seja, os órgãos do governo entram tudo junto, deixa de fazer o GFIP na mesma data que entra, que é janeiro de 2015, ok? Como informe, a substituição da DIRF, da RAS, da CAGED e de outras informações acessórias vão acontecer a partir do ano de 2015. A partir de janeiro, nós deveremos ter substituição, a entrada do módulo da reclamatória trabalhista de forma informatizada, né, eletrônica. Então, desculpe, a ideia é fazer com que essas obrigações todas sejam terminadas, sejam encerradas, porque tudo que está sendo informado, que era informado por aí, já está dentro do E-Social. Volto a dizer, a preocupação do governo, dos órgãos de fiscalização, é que não haja um descolamento, uma descontinuidade das informações que eles tinham no passado com as informações novas que estão sendo inseridas pelo E-Social. A partir do momento que essa consistência seja
boa, seja concreta, seja de um percentual muito alto, para que o governo não se preocupe com essa descontinuidade, eles vão abandonar as obrigações acessórias de imediato. As nossas considerações finais que a gente está sempre reprisando. Necessidade urgente do saneamento dos dados da empresa, a começar pela confrontação com os dados do PIS e do CPF, que é a nossa primeira obrigação e já pode ser feito no portal do E-Social. A segunda é que, exatamente, o INSS já disponibilizou esse aplicativo do E-Social e que, logicamente, quem puder fazer 1 a 1 já adianta a coisa. E em breve, a nossa previsão, a nossa informação é que isso vem em fevereiro, haverá um portal web service para a confrontação desses dados dos empregados, tornando o nosso trabalho, quem tem uma quantidade excessiva de empregados, quem tem uma quantidade excessiva de informações, a gente pode inclusive colocar no caso os nossos escritórios contábeis, porque o escritório contábil, ele lida com várias empresas, muitas delas têm 3, 4, 5, 20 empregados. Se eles puderem colocar isso tudo num pacotão e fazer esse trabalho, não empresa a empresa, mas de uma forma contínua, com todos os 1.000, 2.000, 50.000 empregados das empresas clientes, para esses escritórios seria muito mais fácil. Ele simplesmente tiraria aqueles que não estão batendo, aqueles que têm problemas, e logicamente informariam as empresas clientes de volta dos problemas dos empregados para que as empresas clientes ou os próprios escritórios consertem essa informação. Importante também conscientizar a alta gestão da empresa, os empresários. Esse problema não é um problema dos contadores, esse problema não é um problema do RH. Essa situação tem que ser abraçada e a gente vê isso como um projeto muito importante, muito interessante, que vai beneficiar a toda a sociedade. Esse projeto tem que ser abraçado pela alta gestão da empresa, né? Se o gestor, se o empresário, se o diretor, o sócio, ele tiver isso em mente e puder dar todas as condições para que não só os seus empregados dentro da empresa, mas como os contadores, os assessores técnicos possam trabalhar, bem como as empresas de informática responsáveis desculpe, pelos programas de controle, quanto mais cedo todos nós nos envolvermos, melhor para todos. O E-Social, ele vai impactar significativamente a gestão e a cultura das empresas. Vocês vão ver que muitas coisas, vocês vão ver no dia a dia, muitos procedimentos atuais são executados dessa forma porque não existe um controle, principalmente de fiscalização. A coisa vai exigir uma melhor organização das empresas. A gente acredita que isso seja uma quebra de paradigma para as empresas relativamente às informações dos empregados, às atitudes dos empregadores para com os empregados. Esse projeto é um projeto humanitário, um projeto muito interessante, que vai trazer, como eu falei, benefícios. E esse projeto faz com que todos os departamentos se envolvam no processo, não exclusivamente o departamento pessoal ou RH, necessitando a integração das áreas de segurança e medicina do trabalho, as áreas do jurídico. Os processos da empresa deverão ser informados nos cadastros do E-Social para que aqueles benefícios que a empresa tenha com relação àquelas decisões ou aquelas liminares advindas de processos sejam plenamente verificadas pelo órgão fiscalizador sem necessidade de envio de um fiscal à empresa e sem necessidade de uma comprovação da empresa de que aquilo é verdadeiro, ou seja, vai existir uma maior celeridade. E também a área de finanças, o departamento financeiro, o departamento de contrato e outros setores envolvidos. Importante o treinamento e a conscientização, a integração dos envolvidos, que serão a empresa contribuinte, ou seu contador, o seu escritório contábil, e a TI, a empresa de TI responsável pelo programa, que logicamente a responsabilidade deles vai estar diluída, ou vai estar envolvido, permeado por todas as empresas clientes do nosso associado TI. Mais uma vez, repetindo o que eu já falei umas 10 vezes, as informações oficiais não são as minhas,
não são as dos blogs que estão por aí. É claro que são indícios de que as coisas funcionarão daquela forma, mas as informações oficiais estarão sempre no esocial.gov.br. Procurem-nas lá, ok? E, aqui, abrangendo um pouco mais o que vai acontecer no futuro, logicamente, o E-Social vai trazer uma situação que já está prevista há algum tempo, que é o nosso famoso imposto de renda da pessoa física, em que a gente não vai ter mais o trabalho de fazê-lo, né? Ou, inicialmente, quando nós o fizermos, a Receita vai estar com todas as informações lá, advindas, principalmente do E-Social, para confrontação do que está sendo inserido, né? Então tem aí uma charge aí do camarada fazendo o imposto de renda dele, o Leão ali olhando de cara feia e ele dizendo que, pô, peraí, eu já tava fazendo a retificação, já estava retificando. Então, essa transparência de informações, ela vai ser importante para que o empregado veja o que ele tem direito num site governamental. Ele não precisa perguntar se o patrão pagou o fundo de garantia, recolheu e pagou, se ele recolheu o INSS, se está pagando de forma correta. Ele vai ter, logicamente, a verificação se ele pode ter o benefício do seguro-desemprego, da aposentadoria daqui a quanto tempo, logicamente, de qual salário nós estamos falando como aposentado e por aí afora. Ou seja, finalizando, nós acreditamos efetivamente que esse projeto é um projeto que vai trazer muitos benefícios. Logicamente vai ser necessário um pouco de dedicação, um pouco de integração, isso é bom, mas vai dar um trabalho inicial, mas eu acredito que os frutos vindos disso aí vão ser muito interessantes. Bom, acho que eu falei demais. Não sei se os senhores gostariam de fazer mais algum comentário, se teria alguma dúvida. Não. Então, nós só temos a agradecer aqui a presença do Dr. Lúcio e Dr. Botelho, nesse nosso 25º Fórum. Esperamos que essas informações tenham sido úteis. Toda e qualquer informação e dúvida poderá ser levantada e trazida a nós do sindicato. Se nós não tivermos como responder, nós iremos, logicamente, mais uma vez, abusar da bondade do nosso companheiro Lúcio e da nosso companheirismo com o sindicato, com o SESCOM, com o Sindicato dos Escritórios Contábeis do Rio de Janeiro, e com o nosso escritório jurídico, Dr. Botelho, para que elas sejam sanadas, né? As dúvidas específicas do E-Social a gente pede para encaminhar para esocial@tirio.org.br, que nós daremos um jeito de respondê-las naquilo que nós tivermos a informação, e aquilo que não tivermos, nós vamos encaminhar ao SERPRO, à Receita Federal, para poder dirimir as dúvidas, né? Agradeço, então, a atenção dos senhores. Essa palestra está sendo divulgada ao vivo agora, via internet, e ela será disponibilizada, bem como as 3 apresentações, no site do TI Rio na próxima semana. Fiquem atentos e, se houver dúvidas, entrem em contato com o nosso telefone. Aqui no Rio de Janeiro é o 21 3974 5000, e normalmente a gente pede para encaminhar para o departamento jurídico, que é o responsável por essas questões. Muito obrigado aos senhores, tenham uma excelente